Neste vídeo abordaremos um tema importantíssimo, essencial para nossas vidas. Quem ou o que somos nós? Iniciando com uma abordagem básica sobre a existência e os tipos de corpos espirituais que temos. Lembrando que a nossa ideia aqui é não criar polêmica, muito pelo contrário, dialogar entre as diversas escolas, entendendo que cada uma delas visa sempre atingir um objetivo, umas são mais simples, outras são mais detalhadas, e nós não queremos justamente ficarmos alheios ou distantes, vamos tentar casar essas informações, tentando pegar as escolas que são mais divulgadas, entendendo que todas têm a sua validade, porque tudo é uma questão de ponto de vista. A partir disso, nós vamos trabalhar a maioria das linhas espiritualistas, que já vai ser diferente daqueles campos ou daqueles níveis que nós colocamos anteriormente. Existem pequenos detalhes, pois tudo é uma questão de ângulo. O prisma tem várias cores dependendo de quem vê. Então nós vamos trabalhar num nível um pouco diferente deste lado dos espiritualistas. Tem uma escola que nós vamos trabalhar, que vamos dizer que seria os dois, né? Um pouco espiritualista, mas mais para o espírita, que não deixa de ser espiritualista, mas é uma escola, em princípio, bastante divulgada, porque tem muita metodologia, tem uma estrutura, bastantes livros didáticos, informativos, etc. E a espírita propriamente dita. A partir disso, nós vamos conhecer com um pouco mais de detalhe os corpos. Nós temos o corpo físico, bem conhecido, evidentemente, mas se vocês notarem esses pontos de luz, os chamados chakras, que em sânscrito quer dizer rodas, os chakras estão aí, não vou repetir, vocês podem ver claramente, são conhecidos da maioria, inclusive dos espíritas e espiritualistas em geral, destacando que esses são os chakras chamados principais. Existem chakras menores, ao número de centenas delas. Existem linhas de energias, nadis, que também são milhares e milhares, incontáveis. Inclusive, a própria medicina chinesa, a acupuntura, trabalha com essa circulação dessa energia dos nadis para alinhar a energia dos corpos. E o que seriam esses chakras? Partindo do principal até os ciclos de energia. Nada mais são do que pontos de troca de intercâmbio de energias entre os corpos. O corpo superior, ele sustenta e mantém um corpo menor ou mais bruto. E essa troca de energia, ele é feito através dos chakras. Por isso, muitos espiritualistas dizem, tá, precisamos alinhar um chakra, precisamos acertar a vibração do chakra, o chakra está rodando devagar, porque chakra quer dizer roda, e também quer dizer movimento circular, ela está girando numa velocidade estonteante. E quando um chakra ou um ponto dessas energias estão debilitados, o corpo abaixo e os corpos abaixo, vamos assim dizer, sofrem, se debilitam, adoecem, etc. Bem, dito isso, é uma maneira simplificada de apresentar essa questão dos chakras, lembrando que ele é um intercâmbio, é um ponto, é um centro de força que faz o intercâmbio entre os corpos espirituais. A gente do físico vai para o duplo etérico. Esse corpo, ele é dito como um corpo de intercâmbio entre o corpo físico e o corpo logo acima, que é o corpo astral, bem conhecido dos espiritualistas. Ele é dito também que é um corpo que morre, ou seja, como ele é corpo de intercâmbio, sem um corpo físico ele morre. E ele deixa a sua existência depender totalmente da manutenção do corpo físico. Esse corpo também é considerado não necessariamente espiritual, ele só não é visto, mas ele também é um pouco físico, então ele é biopsicofísico. E o bem-estar desse duplo etérico dita a saúde do corpo. Seguindo em frente, corpo astral, famosíssimo, com as suas características, é um corpo emocional. Lembrando que para cada um desses corpos nós vamos ter mundos, como diz o livro dos Espíritos. Temos mundos com a essência desse material astral, no caso
do corpo astral, o corpo das emoções. Temos um planeta inteirinho, repetimos, vivendo, existindo, com todas as características muito semelhantes às características do plano físico, mas de matéria astral, ou como substância essencial as emoções. O mental inferior, muito interessante, muita gente gosta de fazer essa divisão, e notem que ao mesmo tempo, observem ali na esquerda, que o corpo ele vai aumentando, ele vai se expandindo e perdendo a forma. Então, a essência de que nós somos é uma essência que não tem forma. E é interessante porque é difícil para a mente concreta nossa entender isso, mas não há forma e a gente vai perdendo a forma à medida em que a gente vai se sutilizando. O mental superior nem precisa falar, menos forma e mais expansão. O ser vai aumentando. Todos esses planetas onde vivem esses seres, ou seja, o planeta mental superior da Terra, ele é muito maior que o físico, ele é maior que todos os outros abaixo, e os seres ali também são, vamos dizer, em termos de dimensão tridimensional, maiores também, e no caso do mental superior, com muito menos forma. A partir daí, o chamado plano búdico sem forma. É um plano da bem-aventurança, da iluminação, e já não há mais forma para a gente observar. E também é difícil, nós já mostramos até uma imagem semelhante, é difícil de descrever porque está fora do nosso alcance, já que mal e mal estamos nos livrando dos aspectos físicos e astrais. E o plano átmico. Átmico quer dizer, em sânscrito, espírito, que para nós, os espíritas, tem uma terminologia um pouco diferente, mas seria o plano divino, celeste, como é conhecido por todos. É um plano em que não há mais distinção entre o ser e Deus. Os dois são um, como diz o Mestre e Senhor Jesus. A partir daí, então, nós já vamos entender que temos os corpos que vão descendo, se nublando até o corpo físico. E agora, na coluna da direita, vamos ver essa coluna do meio, como é que os espiritualistas, e que também aceitam os espíritas, mas estão no meio, comentam esses 7 corpos que nós colocamos. Normalmente, esses espíritas e espiritualistas que estão ali no meio termo aceitam o corpo físico, evidentemente, mas colocam como perispírito ou invólucro do espírito tudo que vai do duplo etérico até o búdico, aceitando o espírito ou o ser divino como o átmico. Isso é uma forma de tanto o lado da esquerda, que é mais detalhado, como o da direita, tem de conversar entre si. E existe o espírita convencional, vamos assim dizer, que trata o físico, aceita como perispírito até o nível astral, mas coloca todo o resto como espírito. E tanto na coluna do meio como na direita, o conceito de união com Deus não está muito pacificado. Essa aqui é a verdade. Aceita-se uma união divina, porém o espírito e o divino são seres diferentes. Já na da esquerda, essa primeira coluna que apresentamos, o ser átmico é o próprio Deus. É a própria divindade. Nós seríamos chispas da própria divindade. Não estamos aqui fechando questão sobre nenhuma dessas doutrinas. Nós só estamos apresentando, e para que nós possamos conversar fraternalmente como irmãos entre as grandes escolas espiritualistas do mundo, destacando que mesmo essas apresentações não são tudo. Isso é só uma ideia geral para vocês verem que muda um pouquinho, mas se a gente tiver essa cultura geral sobre as principais divisões, a gente conversa bem com todos. E assim, a missão do ser é ir perdendo corpos, evoluindo,
até não precisar de corpo mais nenhum e viver na essência da própria divindade. Este é o objetivo do ser. A gente pode ficar com uma dúvida, afinal, quem somos nós nesse processo todo? A melhor maneira de nós entendermos isso é nós começarmos a pensar na lei maior de todas, que é a lei do amor. Mas que para o nosso caso, como estamos ainda num nível muito baixo, nós podemos entender ela mais como uma atração, ou seja, quem ama é atraído para ela, ou seja, nós estamos sendo atraídos para os corpos mais grosseiros por amarmos os planos mais baixos. E acabamos também nos identificando com ele. Tal é o nosso amor. Um exemplo muito comum é a mãe. A mãe, por atração, ela quer ficar perto do filho, a pessoa que ama quer ficar perto da pessoa que ama. E também há uma identificação. A mãe, por exemplo, quando o filho se machuca, ela sente a dor nela mesma. Ou uma pessoa que tem grandes posses, por exemplo, ele tem um carro do ano zero, aquele carro é arranhado, ele sente aquela dor como se fosse nele mesmo. E vem aí o segredo de Jesus, quando disse em Mateus 6,19, nos estertores do Sermão da Montanha, mandou a gente não acumular tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, e o ladrão rouba. Ele quis dizer que se a gente colocar o nosso amor no físico, seja por atração, identificação, como as coisas do físico são passageiras, a gente vai acabar sofrendo. E ele manda o quê? Nós colocarmos o nosso tesouro nos céus, ou seja, voltar o nosso amor para o alto, para a gente ir se identificando com o alto, e a partir daí nos liberando de muita dor, porque quem coloca tesouro na terra vai perdê-lo e vai sofrer com essa perda. É esse o princípio divino do nosso Senhor. E a partir daí a gente vai entender que nós temos um problema seríssimo, que é a nossa identificação de tão forte que é. Sejamos sinceros, se não viessem as mensagens dos mestres espirituais nos explicar, nós juraríamos que somos o corpo físico. E é a partir daí que começa a nós trabalharmos o amor, a desidentificação, como dizem os mestres, principalmente orientais, para que a gente se liberte desse ciclo de dor e sofrimento, que é o apego às coisas materiais. E quando o ser atinge um certo nível, como nós já vimos, ele acaba se desidentificando. O duplo etérico, que ele é ligado ao físico, ele também desaparece, o ser começa a encarnar só no corpo astral. E aí vem um outro nível de identificação, que pouca gente identifica ou reconhece, é que o corpo astral é um corpo de emoções, e nós estamos também identificados com esse corpo de emoções, senão a gente não chegaria no físico. Ou seja, nós pensamos que somos as emoções que nós temos. Porém, também isso não é verdade. Nós não somos os sentimentos. Apesar de nós termos todo o sentimento de que somos os sentimentos. Mas é idêntico à questão do físico. Nós não somos o físico, mas também não somos os sentimentos que estamos normalmente carregando, sofrendo, chorando, amando, etc. Isso é uma identificação que o processo evolutivo também há de tratar. E a partir daí o ser chega, consegue ir se livrando dele e vai para o outro corpo, que é o corpo mental inferior, que é o corpo dos pensamentos, vamos assim dizer, essa sequência de pensamentos que nós juramos que somos nós, também não somos. É uma identificação, tanto quanto foi a do físico, como foi a do astral, ocorre da mesma forma no mental inferior. E o ser se libertando dessa identificação, tanto deixa de encarnar nos corpos mais baixos, como também ele se desidentifica com o pensamento e acaba indo para o outro corpo, que é o do mental superior, que é o corpo do ego, que é a sensação do eu, da consciência do ser, que também não somos nós. Ele também é um corpo com o qual é mais difícil se desidentificar, mas faz parte do processo. Isso daí sabe-se lá quanto tempo, milhões, milhares de anos, não sabemos, mas é um nível em que nós também haveremos de vencer. E a partir daí nós chegamos ao outro corpo, que já não é mais corpo,
é uma expressão de ser, que é o búdico, de difícil descrição, porque está além da nossa compreensão, porém é também em si uma manifestação, já que não podemos falar tanto de corpo porque não há forma, mas que o ser está numa plenitude de bem-aventurança, e também este corpo, com o tempo, esta expressão energética, ela também vai se diluindo até o momento em que o ser acaba se identificando com a sua realidade superior, que é o nível átmico, o nível espiritual ou o nível celeste, que não está ainda no nosso alcance consciente, mas é o amor voltado para Deus que permite que, por atração e identificação, que é como conhecemos, afirmar: eu e o Pai somos um, como está em João capítulo 10, versículo 30. É a união de nós, seres, com o Pai. Ou seja, nós efetivamente, desidentificando-os com o baixo, nós nos unimos com o alto. É a forma com a qual nós voltamos para o ser que somos Ele mesmo no processo de cocriação do universo. E assim concluímos este vídeo. Muito obrigado e até a próxima.